Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. Que a graça, a paz e as misericórdias do nosso Deus sejam com todos nós, esta noite e durante toda a nossa conferência, amém? Meu nome é Michele, já conversei com alguns aí pelo Instagram, pelo WhatsApp. Eu sou coordenadora da conferência, junto com meu esposo Márcio, também com o pastor Sacha e a sua esposa Ana, que eu não estou enxergando neste momento, mas ela está por aí circulando. Nós gostaríamos de dar início à nossa conferência, a 7ª conferência singular. E é uma alegria estar aqui com vocês, para dividirmos esse tempo de conhecer mais do Senhor, adorar o nosso Deus juntos, ter um momento de comunhão. E para este momento eu gostaria de ler com vocês o Salmo 46, 10. Salmos 46, 10. Eu vou ler aqui. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Vocês vão ver que durante a nossa conferência, quem já esteve aqui em outras conferências, a gente fez algumas mudanças. E uma delas é com relação a um tempo de oração que nós teremos. Então eu gostaria de convidar a todos, conferencistas, equipe, toda a equipe, todos os preletores, para que se aquiete na presença do Senhor. Sei que a gente teve um dia agitado, né, de vir das nossas casas, chegar no hotel. Então eu gostaria de que neste momento a gente se colocasse diante do Senhor, que a gente se aquietasse o nosso coração, para a gente ouvir a voz de Deus. Nós vamos fazer um tempo de oração silenciosa, um tempo de solitude, a gente com Deus. E depois o Márcio, ele irá fazer uma oração para que, encerrando esse tempo, esse primeiro tempo de aquietar-nos diante do Senhor. Santo e bondoso Deus, nós, na Tua presença, ó Pai eterno, nos colocamos com o coração grato, cheio de alegria, por essa oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos nessa conferência. Agradecemos a Ti, ó Pai eterno, porque o Senhor nos trouxe aqui em segurança. Agradecemos, ó Pai, porque o Senhor permitiu que tivéssemos, ó Pai, essa experiência, Senhor Deus. Muito obrigado, Pai eterno. A Ti todo louvor, toda honra e toda glória, Senhor Deus. Clamamos a Ti, Senhor Deus, que abençoe esse momento que estaremos reunidos em conferência, para que sejamos edificados, ó Pai, através da comunhão uns com os outros, através da palavra, através da leitura bíblica, através dos cânticos, Senhor Deus, e que tudo isso, ó Pai eterno, possamos ser agradáveis a Ti, Senhor. Realmente pedimos, ó Pai, que o Senhor fale aos nossos corações, trabalhe a vida de cada um, trabalhe, ó Pai eterno, o nosso ser, para que possamos ser cada vez mais parecidos com Cristo, Senhor Deus. Esteja, Senhor Deus, guardando esse momento, abençoando os pastores, abençoando a equipe de música, cada um aqui, Senhor Deus, que está presente, Pai. Nós somos gratos a Ti. Em nome santo de Jesus que nós oramos. Amém. Boa noite. Que Deus possa nos abençoar nesse tempo aqui, precioso, tempo bom, tempo de comunhão, de aprendizado, de encorajamento mútuo. Como é precioso poder dispor desse tempo, estar junto aqui com os irmãos e as irmãs. E agora nós vamos louvar. Crente gosta de cantar, não é verdade? E nós temos motivos para isso, não temos? Paulo nos diz em Efésios, capítulo 1, a partir do verso de número 13, ele diz o seguinte: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade,
para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção, pelo sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Temos muitos motivos para louvar o nosso Deus. E um dos principais, se não o principal, é a redenção que temos em Cristo Jesus. Quero convidar todos vocês a ficarem de pé e vamos louvar. Redenção. Quantos aqui conhecem essa música do Projeto Sola, Redenção? Jóia. Então a gente vai cantar bem forte. Quem não conhece vai poder aprender. E vamos todos juntos louvar ao Senhor. Estou aqui, pois Ele decidiu me amar, e então eu posso livre andar. O seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou, sem culpa então me tornou. O passado já não mais tem poder, pois novo sou. Nele vou viver, posso amar. Toda a morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retomou, graça e paz nos revelou. Vivo hoje, estou aqui, pois Ele decidiu me amar, e então eu posso livre andar. O seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou, sem culpa então me tornou. O passado já não mais tem poder, pois novo sou. Nele vou viver, posso amar. Toda a morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Tudo entregar, vou me render, aos seus pés vou me lançar. Tudo entregar, vou me render, aos seus pés vou me lançar. Tudo entregar, vou me render, aos teus pés vou me lançar. Tudo entregar, vou me render, aos teus pés vou me lançar. Tudo entregar, vou me render, aos teus pés vou me lançar. Tudo entregar, vou me render, aos seus pés vou me lançar. O passado já não mais tem poder, pois novo sou. Nele vou viver,
posso amar. Toda morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retomou, graça e paz nos revelou. Graças a Deus, graças a Jesus por sua redenção. Vamos continuar louvando. Que segurança, sou de Jesus. Acredito que todos aqui saibam, conheçam esse hino antigo, relativamente antigo. E vamos então louvar ao Senhor. Ele é um pouquinho diferente o andamento, mas muito fácil. Que segurança, sou de Jesus, eu já desfruto as bênçãos da luz. Sou por Jesus, herdeiro de Deus, Ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Ao seu amor eu me submeti, e extasiado então me senti. Anjos cantando nos altos céus, louvam excelsa graça de Deus. Canta minha alma, canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Sempre vivendo em seu grande amor, me regozijo em meu Salvador, esperançoso, vivo na luz, pela bondade do meu Jesus. Canta minha
canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Pode sentar. Vamos ainda louvar ao nosso Deus. Louvemos ao Senhor. Também bastante conhecido. Vamos louvar alegremente ao nosso Deus. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Adoremos do seu santo monte, nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvemos. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Adoremos no seu santo monte, nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvamos ao Senhor, pois seu nome é santo. Louvamos ao Senhor, pois seu nome é santo. Magnifiquemos. Magnifiquemos ao Senhor, ao Rei que é digno de louvor. Excelso. Excelso, supremo e muito digno de louvor. Excelso, supremo e muito digno de louvor. Louvamos ao Senhor, pois seu nome é santo. Louvamos ao Senhor, pois seu nome é santo. Hosana.
Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Hosana, 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 Hosana ao nosso Rei. Cristo é a nossa vida. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte, pra vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Cristo é a nossa vida. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte, pra vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Louvamos. Louvamos ao Senhor, pois seu nome é santo. Louvamos ao Senhor, pois seu nome é santo. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Hosana. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Bendito Deus, nós te louvamos e agradecemos, ó Pai, pela redenção em Cristo. Ó Pai, porque podemos confiar em Ti, a nossa alma, ó Deus. Podemos nos alegrar em Ti, ó Pai. Te agradecemos, ó Deus, porque Cristo é a nossa vida. Ele é o nosso motivo de louvor. Ele é a nossa alegria, ó Pai. Apesar das situações, das circunstâncias deste mundo, ó Pai, Cristo é a nossa alegria. E por isso nós podemos te louvar com alegria, com entendimento, ó Deus. Obrigado, porque o Senhor é bondoso, o Senhor é misericordioso, o Senhor é fiel. E assim nós te louvamos, ó Pai, nesta noite, no nome santo daquele que nos deu a redenção, Cristo Jesus. Amém. Boa noite. Eu saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Muito bom estarmos de volta nesse contexto de conferência singular. É muito bom rever muitos de vocês e conhecer novos de vocês. É muito gostoso estar aqui neste encontro de edificação cristã. Lembrando que o que nos une é muito mais do que o nosso estado civil, não é? O que nos une é muito mais profundo do que seja você solteiro, solteira, viúvo, viúva, divorciado, divorciada. O que nos une é Cristo Jesus. Isso é poderoso demais. E a nossa oração deve ser justamente de que durante esses dias desfrutemos de nossa comunhão, desfrutemos de novas amizades, nesse tempo precioso que o Senhor nos deu, porque Jesus é a razão da nossa esperança. Salmo 119, versículo 18, diz o seguinte: desvenda os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Nós estamos prestes a ouvirmos a palavra de Deus. Nós vamos orar mais uma vez para ouvirmos a palavra de Deus, expressando nossa fé e confiança justamente no que diz o versículo 18 aqui, de que se o Senhor não abrir os nossos olhos,
nós não vamos enxergar as maravilhas da lei do Senhor. E Deus quer falar com você durante essa conferência. Deus quer encorajar o seu coração. Deus quer exortar o seu coração. Deus quer que você saia daqui diferente de como você chegou. Deus quer que você conheça mais de Jesus e fique mais parecido com Ele. Amém? E para isso nós temos um convidado muito especial, pastor e amigo, pastor Clodoaldo. Vem aqui à frente, por favor. Pastor Clodoaldo é pastor na Igreja Batista do Parque Industrial em São José dos Campos. Ele está acompanhado não só da sua esposa Patrícia, como também de muitas ovelhas participantes da equipe e também conferencista singular. Quem é da igreja do pastor Clodoaldo? Levante a mão, por favor. Tem aí o pessoal. Muito bom. Pastor Clodoaldo já é amigo de longa data. 13 anos. 13 anos, cara. 13 anos que você me atura falando oi. E tem sido uma alegria conhecer mais desse homem de Deus. Faz um ministério fantástico, fiel, buscando coerência com a palavra de Deus. Vai ser um privilégio poder sentar debaixo do seu ensino, da sua preleção. Eu quero orar por você mais uma vez, orar por todos nós, e assim nós vamos participar, ouvindo a palavra de Deus, nos livrando das nossas distrações do dia a dia e que a gente carrega no bolso, na bolsa. O nosso abençoado, maldito celular, não é? Ele consegue combinar os dois, não consegue? Ele consegue, ele faz isso com a gente, não é? Aí nós vamos orar então para que a gente tenha esse bom tempo escutando a palavra de Deus. Senhor nosso Deus e Pai, nós chegamos diante do Senhor, reconhecendo de que somos dependentes de Ti e expressamos nossa dependência ouvindo a Tua palavra. Somos carentes de orientação, somos carentes da esperança que vem do Senhor, expresso na Tua palavra. Também reconhecemos de que o Senhor separou homens, ó Deus, que buscam na Tua palavra, buscam, ó Deus, crescer no conhecimento de Jesus e comunicar isso de forma fiel e com clareza. Nós Te louvamos pelo ministério, ó Deus, do pastor Clodoaldo e pedimos, ó Deus, que o Senhor use esses tempos que estaremos reunidos para ouvir da Tua palavra. Abra os nossos olhos, desvenda, ó Deus, a Tua palavra, para que saiamos daqui diferentes, conhecendo mais de Jesus, entendendo que em nossa caminhada o Senhor nos guia, o Senhor é o nosso bom pastor. Livra-nos de distrações que carregamos em nossos próprios corações, as agonias do dia a dia, as angústias do dia a dia. Livra-nos das distrações que nós mesmos impomos a nós mesmos, celular, conversas, a fim de prestarmos atenção que o Senhor tem para nós. E é no nome precioso de Jesus que nós oramos. Amém. Eu desejo que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam presentes nas nossas vidas. Para mim também é uma alegria estar aqui de volta. Eu já estive nessa conferência aqui alguns anos atrás, depois voltei para fazer uma participação na abertura, e essa é a minha terceira vez aqui com vocês nessa conferência. Alguns irmãos também já conheço e outros estão conhecendo. Eu sou muito grato pelo convite, que quando o Sacha me fez o convite para estar aqui, me sinto mesmo muito honrado, e é meu desejo também, minha oração, que Deus nos abençoe nesses dias que nós passaremos juntos aqui. Foi pedido para eu apresentar este livreto aqui, de título Do Orgulho à Humildade, do Stuart Scott. É um livretinho, olha só, dá para você ler hoje. Não é agora não, mas depois, né? Fininho, e que ele trata desse assunto aqui, né? Do orgulho à humildade, nestas páginas aqui, né? Tão fininho assim, mas tão fininho assim, ele é capaz de arrebentar comigo, porque ele arrebentou comigo. Eu tive a oportunidade de ouvi-lo, né, dando a palestra desse tema aqui, o próprio Stuart Scott, e ele dá aqui, tem que dar um spoilerzinho aqui, né? Ele dá aqui 30 manifestações do orgulho e eu gabaritei. Caí em todas, não escapei de nenhuma. Eu falei, meu Deus, né? E depois, lá na nossa igreja, nós tivemos a oportunidade também de, numa EBD, o pastor Fabrício também expor esse tema aqui. E de novo eu percebi que eu não tinha aprendido a ser humilde, gabaritei de novo. Nas 30 manifestações do orgulho. E muito bom esse livro aqui, eu indico a você, para você adquiri-lo e lê-lo. Ok. Também foi pedido para eu falar a vocês aqui nesses dias nos Salmos de Romagem. Vocês começaram a ver isso o ano passado com o pastor Sacha, e ele falou até o Salmo 128, de forma que eu vou retomar aqui no Salmo 129 e vamos dirigir os nossos pensamentos aqui.
nestes salmos, né, os salmos de romagem. Então eu quero pedir você que abra a sua Bíblia aí no Salmo número 129. Salmo número 129. Eu vou ler o salmo, você acompanhe, por favor, a leitura. Salmo 129. Ele diz assim: muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade. Israel que o diga. Desde a minha mocidade me angustiaram, todavia não prevaleceram contra mim. Sobre o meu dorso lavraram os aradores. Nele abriram longos sulcos. Mas o Senhor é justo, cortou as cordas dos ímpios. Sejam envergonhados e repelidos todos os que aborrecem a Sião. Sejam como a erva dos telhados, que seca antes de florescer, com a qual não enche a mão o ceifeiro, nem os braços o que ata os feixes. E também os que passam não dizem: a bênção do Senhor seja convosco. Não vos abençoamos em nome do Senhor. Este é um salmo de romagem. Os salmos de romagem é um grupo de salmos que vai do Salmo 120 até o Salmo 134, também conhecidos como salmos de ascensão, porque eles subiam em direção a Jerusalém nas festas anuais, 3 das principais festas anuais dos judeus no Antigo Testamento: a festa dos pães asmos, a festa da Páscoa, a festa do Pentecoste e também a festa dos tabernáculos. Então, quando moradores da Palestina saíam de suas casas, na época dessas festas, se dirigiam a Jerusalém, então eles iam, acredita-se assim, cantando estes salmos, os salmos de 120 a 139. Então, enquanto eles viajavam, eles cantavam estes salmos numa afirmação de louvor ao Senhor e também de completa dependência dele. Eram salmos conhecidos também como salmos de degraus, porque alguns acreditam que nos degraus do templo eles iam também cantando, parando em cada degrau e cantando estes salmos aqui. E a finalidade deles fazerem isso não era uma religiosidade vazia, não era algo desprovido de significado, era um exercício espiritual de lembrança dos cuidados de Deus, de clamor a Ele, para que Ele também continuasse cuidando deles, né? E também pelo que Deus é, um louvor ao que Deus é. E o Salmo 129, salmo do qual nós não conhecemos o autor, alguns salmos trazem para nós o seu autor, não é o caso do Salmo 129, é um salmo que fala sobre a realidade do povo de Deus. Enquanto peregrina por este mundo aqui, a realidade que o povo de Deus, o servo de Deus, encontra neste mundo aqui. Nas viagens até Jerusalém, eles eram expostos a muitos perigos. Eles tinham os perigos naturais, que eram as mudanças do clima, tempestades ou o calor do sol, mas também tinham os perigos constantes de salteadores, de ladrões que conheciam aqueles caminhos e se escondiam e se aproveitavam da vulnerabilidade dos viajantes enquanto eles rumavam para Jerusalém. Então estas viagens eram humanamente perigosas para eles. E isso ilustra muito bem a caminhada nossa nesse mundo aqui, enquanto nós estamos atravessando este mundo, enquanto a igreja do Senhor Jesus Cristo atravessa esse mundo aqui, enquanto nós rumamos a nossa Jerusalém celestial, nós aqui somos considerados como peregrinos e forasteiros, como o apóstolo Pedro nos diz em 1 Pedro capítulo 2, versículo 11. O apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 3, versículo 20, diz que a nossa pátria está nos céus, de onde nós aguardamos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então nós estamos atravessando este mundo, não somos daqui, e aqui somos expostos a perigos. Este lugar aqui é um lugar hostil para nós. Para nós que somos servos de Deus, para nós que somos a igreja do Senhor Jesus Cristo, este lugar é hostil. É um mundo que odiou o nosso Senhor Jesus Cristo ao ponto de rejeitá-lo à morte, e um mundo que também odeia a igreja do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus disse em João capítulo 15, versículo 18, se o mundo vos odeia, sabei do que antes do que a vós me odiou a mim também. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas como não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia.
Então o que nós encontramos aqui neste salmo é o salmista falando da rejeição que o povo de Israel encontrava. A rejeição que aquele povo enfrentava dos povos ao seu redor. Ele está trazendo à memória aqui as suas muitas angústias, as angústias que o povo de Israel enfrentou ao longo de sua história. E este salmista, ele tem consciência de que Deus havia permitido tudo aquilo, e bem como só o Senhor poderia também vingá-los. É isso que ele fala neste salmo aqui. E nós sabemos que tudo que nós passamos neste mundo aqui, Deus usa isso para lidar conosco, como aquele salmista tinha essa consciência de que Deus usava aquelas circunstâncias para lidar com eles. E o Senhor, ele tem como alvo os nossos corações. Esse é o alvo de Deus. Deus lida com os corações. Salomão, quando ele construiu o templo, e ele estava dedicando o templo ao Senhor, o templo de Jerusalém, ele fez uma oração dizendo: Senhor, quando o teu povo se reunir neste lugar e orar a ti, ouve tu do céu, lugar da tua habitação, e perdoa este povo, dá a cada um segundo os seus caminhos, porque só tu lhes conhece o coração. Só tu és conhecedor de todos os corações dos homens, Salomão disse. Jeremias capítulo 17, versículo 10, vai dizer que o Senhor, ele sonda os corações, ele conhece os pensamentos, isso para dar a cada um segundo as suas ações, segundo o fruto das suas obras. Então todas as coisas de fato cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, porque Deus usa todas as coisas para lidar com os corações dos seus filhos. Tudo ajuda também a que nós sondemos o nosso próprio coração. Mas este salmo aqui, ele traz uma realidade. Ele apresenta algo para nós aqui. Ele fala da realidade que nós enfrentamos de sofrermos injustiças, sofrermos as consequências dos pecados de outras pessoas. É isso que esse salmo nos fala. Porque nós estamos aqui neste mundo, nós sofremos as consequências dos pecados deste mundo. Nós sofremos por causa de pecados de outras pessoas. Muitas vezes nós sofremos o nosso próprio pecado, mas não é o caso deste salmo. Aqui ele está falando daquilo que foi causado a ele e ao seu povo, ele representa o seu próprio povo aqui, causado por outras pessoas. E essa é uma realidade do povo de Deus. E isso é um instrumento nas mãos de Deus para nos tornar mais parecidos com o Senhor Jesus. Porque a única pessoa que passou por esse mundo aqui, que em sua totalidade sofreu os pecados de outras pessoas, porque ele jamais cometeu pecado, foi o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele não tinha pecado nenhum, mas foi um homem de dores, um homem que soube o que é padecer. Sofreu as consequências dos pecados de outras pessoas. E é isso que permeia este salmo, o sofrimento causado por outros. Então o salmista relembra o que aconteceu com o seu povo. E ele funciona aqui como uma espécie de porta-voz do seu povo. Ele está falando dele, mas também ao mesmo tempo falando de outras pessoas, falando do seu próprio povo. Ele fala como um representante do povo de Israel, por isso que ele diz: Israel que o diga. Então este salmo fala da realidade que nós enfrentamos, como sempre a palavra de Deus faz, meus irmãos. A palavra de Deus nos tira de ilusões e firma os nossos pés no chão. O Evangelho nos tira das ilusões, das mentiras deste mundo, das fantasias deste mundo e nos faz enxergar as coisas como de fato elas são. O Senhor nos faz ver a realidade. E este salmo nos apresenta isso, a realidade que o povo de Deus encontra enquanto peregrina por este mundo aqui. Então este salmo, ele nos mostra que as aflições, elas são uma permissão do Senhor na vida dos seus servos. As aflições, elas são uma permissão do Senhor na vida dos seus servos. E o que as aflições fazem? O que elas causam? Quais são seus efeitos? As aflições, elas revelam a realidade da nossa caminhada neste mundo. É o que ele diz nos versículos de 1 a 3. Ele diz: muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade, Israel que o diga. Angustiar é a tradução de um verbo no hebraico que significa ser amarrado, ser preso, ser apertado, ser pressionado.
significa causar aflição por causa disso, levar uma pessoa a sofrer angústia. Se você se lembra, quando o Senhor Jesus, na noite em que ele foi traído, ele foi ao Getsêmani, o Jardim das Oliveiras. Getsêmani significa lugar de prensa, lugar de apertar o fruto da oliveira para extrair dele o azeite. E naquele lugar o nosso Senhor foi apertado, por isso que ele foi afligido lá. Por isso que lá ele suportou aflição, angústia, ao ponto de, como Lucas vai nos dizer, de suar gotas de sangue, porque ele estava sendo apertado ali, pressionado. É essa a ideia deste verbo aqui. Sofrer angústia, sofrer aflição. Então ele usa a imagem aqui, inclusive, de um arado, para expressar a intensidade do seu sofrimento. Ele usa a ideia de um arado como se alguém estivesse passando o arado por suas próprias costas. Ele diz no versículo 3, sobre o meu dorso lavraram os aradores, nele abriram longos sulcos. Aqui a figura de um arado, e o arado, na verdade, era usado para abrir sulco na terra para depois lançar a semente. Era uma espécie de um instrumento de ferro em forma de V, preso a um boi. Então eles tocavam o boi adiante e o arador então firmava aquele instrumento de ferro, de metal no chão, para que ele abrisse o sulco na terra, para que depois ele lançasse a semente. O salmista está dizendo, fizeram isso nas minhas costas. Abriram sulcos com o arado nas minhas costas. O que ele está dizendo é, não tiveram compaixão de mim, me causaram aflição. E ele está se comparando àquela terra. A terra nada podia fazer para resistir à ação do arado, ela é absolutamente passiva. E ele está dizendo, eu fui como um passivo diante daquilo que fizeram contra mim. Então ele está falando que as aflições deles eram aflições frequentes. 2 vezes ele diz aqui, desde a minha mocidade me afligiram, causaram-me angústias. Esta é a realidade, irmãos, para o povo de Deus em sua peregrinação neste mundo. As aflições, é o que este salmo nos diz, elas não devem ser surpresas para nós. Nós não devemos nos surpreender. Obviamente elas não são desejáveis, mas elas devem sempre ser esperadas. Por isso é que ele diz 2 vezes, desde a minha mocidade me angustiaram. Era algo com o qual eles já estavam habituados. Eles já sabiam disso. Ao longo da história do povo de Israel, aquilo se tornou comum para eles. Povos inimigos os assolando. Isso não significa que eles se tornaram tão acostumados com aquilo ao ponto de não ter nenhuma reação. Eles não se tornaram masoquistas. Eles não eram pessoas que desejavam aquelas aflições. Eles reagiam a elas, eles não se tornaram indiferentes a elas. A palavra de Deus nos diz que nós não devemos nos acostumar com as angústias. Sempre devemos desejar e buscarmos ser livres delas. Mas não é algo que nós devemos nos surpreender quando acontece conosco, quando acontece na nossa caminhada, quando acontece com a igreja do Senhor enquanto ela atravessa esse mundo aqui. É uma realidade para os servos do Senhor Jesus. São muitas as aflições que temos que enfrentar neste mundo aqui, e elas fazem parte da vida do povo de Deus. E o salmista diz, Israel que o diga. Nós lemos a história de Israel, irmãos, e contemplamos as dificuldades que esse povo enfrentou. Quando Deus chamou Abraão para fazer dele a nação de Israel, a grande nação, como Deus havia lhe dito, Deus disse a ele que o seu povo seria escravo no Egito por 400 anos. O Senhor disse para Abraão, sabe, pois, com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia e será reduzida à escravidão e será afligida por 400 anos. Antes mesmo da nação existir, Deus já disse, já antecipou que eles teriam aflições a serem suportadas, que eles iam passar por dificuldades. E nós sabemos que Israel foi escravo no Egito por 400 anos e lá teve muita dificuldade. Faraó, quando viu o crescimento daquele povo lá no Egito, ele ficou com medo do seu crescimento, de que depois eles se tornassem seus inimigos, e ele deu ordem aos egípcios para que apertasse o trabalho deles, dificultasse o trabalho deles. Em Êxodo capítulo 1, versículo 14, vai dizer que os egípcios tornaram a tarefa de Israel amarga, trataram Israel com ações amargas, com dura servidão, nos diz Êxodo capítulo 1, versículo 14. E posteriormente à libertação deles no Egito, eles foram conduzidos à terra prometida, e então as aflições continuaram.
mesmo na terra prometida, mesmo para tomar posse daquela terra na Palestina, eles sofreram com os midianitas, com os amalequitas, com os filisteus e tantos outros povos. Quando chegam os dias de Davi e Salomão, eles têm um pouco de sossego, eles têm um pouco de paz, então logo passou esse período, já vieram de novo os inimigos incomodá-los, o reino foi dividido em reino do norte e reino do sul, o reino de norte foi afligido pela Síria, o reino do sul foi afligido pela Babilônia, então a história de Israel foi marcada por perseguições. Por isso que o salmista diz, muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade. Era algo comum para eles. E o Novo Testamento, irmãos, o Novo Testamento ele nos diz isso a respeito da igreja também, da igreja do Senhor Jesus Cristo. Você vai se lembrar que em João capítulo 16, versículo 33, o Senhor Jesus disse, no mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. Nós estamos atravessando um mundo que nos impõe aflições. E por que este mundo age assim? Porque é um mundo que odeia o nosso Senhor. É um mundo que odeia Jesus e vai odiar todos aqueles que são seguidores do Senhor Jesus. Então as aflições são esperadas, porque nós estamos neste mundo aqui, que é um mundo hostil a nós. Se o mundo vos odeia, sabei do que antes do que a vós me odiou a mim. As aflições são então esperadas para nós neste mundo aqui. O salmista reconhece que aquelas angústias vinham de pessoas que odiavam a Deus. Veja o que ele diz no versículo 5. Sejam envergonhados e repelidos todos os que aborrecem a Sião. Aborrecer é odiar. Aborrecer é não gostar. Aborrecer é não querer a existência. E ele diz aqui que aquelas pessoas odiavam a Sião. Sião é uma referência ao monte, ao templo de Jerusalém, ao monte onde ficava o templo de Jerusalém, onde ficava a própria cidade de Deus, a cidade de Jerusalém, é uma referência ao próprio Deus. Então o que ele está dizendo, essas pessoas odiavam a Deus. Elas odiaram ao Senhor e por isso fizeram isso conosco. Odiar Sião é odiar o próprio Senhor, o Deus de Sião. Então o salmista está reconhecendo aqui que aquelas angústias vinham de pessoas que manifestavam este ódio, este aborrecimento. Ele reconhece isso aqui. E é assim a vida do povo de Deus nesse mundo aqui. Somos peregrinos e forasteiros, num lugar hostil a nós. Meus irmãos, nós não gozamos de facilidades aqui. Nós não gozamos de facilidade. A igreja do Senhor Jesus Cristo nunca será popular nesse mundo aqui. Se o mundo está gostando de nós, tem alguma coisa errada conosco. Se o mundo estiver gostando da igreja, tem alguma coisa errada. Eu sei que a gente fala, mas se o mundo não gostar da igreja, como é que a igreja vai crescer? Irmãos, é por isso que cada conversão é um milagre. É uma transformação de vida. Eu gosto lá de Atos capítulo 5, quando Ananias entrou no culto, e Pedro estava dirigindo o culto, e Ananias tinha mentido, e aí Pedro disse para ele, por que encheu Satanás o teu coração? Não mentistes a homens, mas ao Espírito Santo. E o homem caiu morto no culto. Já viu isso? Não, eu nunca vi, nem quero ver. Mas o homem caiu morto no culto. E aí a Bíblia nos diz lá em Atos que onde se espalhou a notícia destes acontecimentos, as pessoas eram tomadas de temor. E ninguém queria ir para essa igreja. Está escrito lá em Atos capítulo 5, versículo 13. Do restante, ninguém ousava juntar-se a ele. Como é que a igreja vai crescer? Se a igreja tem um temor de Deus, uma seriedade com Deus, que morreu um camarada no culto. Falou, rapaz, não vai lá não, que eles são perigosos. Foi alguém lá no culto lá, rapaz, morreu lá, 3 horas depois morreu a esposa dele. Não vai não, ninguém queria ir. Atos capítulo 5, versículo 13, dos restantes ninguém ousava juntar-se a eles. Mas sabe o que diz o versículo 14? E crescia mais e mais a multidão de crentes agregados ao Senhor. Como é que uma igreja cresce? Ninguém quer ir e de repente diz que ela está crescendo. Porque cada conversão é um milagre. É um milagre do Senhor. Então a igreja do Senhor Jesus Cristo nunca vai ser popular nesse mundo aqui. Por isso que Jesus disse em Lucas capítulo 6, versículo 26, ai de vós quando todos os louvarem, porque assim procederam os seus pais com os falsos profetas. Então se o mundo está louvando a igreja, se o mundo estiver nos louvando, então nós não somos verdadeiros, nós somos falsos. Jesus disse,
Paulo, escrevendo a Timóteo, ele disse no capítulo 3 da sua segunda carta a Timóteo, versículo 12: todos quantos, pois, quiserem viver piedosamente serão perseguidos neste mundo aqui. Então estas angústias, elas acontecem na nossa caminhada nesse mundo aqui, porque estamos em meio a um mundo hostil a nós. E elas podem, irmãos, comumente nos desanimar. Elas podem roubar o vigor da nossa fé, elas podem nos fazer querer desistir, mas o Salmo ele nos mostra que elas são angústias que devem ser esperadas por nós, para que nós não desanimemos quando nós as encontrarmos, para que nós não queiramos desistir quando nós as encontrarmos, porque esta é a realidade do crente, elas são comuns à nossa peregrinação nesse mundo aqui. Por isso que o apóstolo Pedro escreveu também na sua primeira carta, no capítulo 4, versículo 12, dizendo: amais, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se coisa extraordinária estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que quando ele se manifestar, vós também sejam manifestados e vos alegreis exultando. Veja o que ele diz: estas aflições que nós temos que suportar neste mundo aqui, nos dão a oportunidade para nos tornarmos mais parecidos com o nosso Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso ele diz: alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes do sofrimento de Cristo. Então as aflições não são para ser estranhadas, as aflições não são coisas extraordinárias, elas são para ser esperadas e significam que nós estamos nos tornando parecidos com o nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, por que o Senhor permite então que isso aconteça conosco? Porque sofremos os pecados dos outros, porque sofremos angústias causadas por outras pessoas. Exatamente por isso. Porque o nosso Senhor Jesus sofreu isso. Se tem uma situação nesta vida aqui, irmãos, em que nós podemos nos parecer com o Senhor Jesus Cristo, é quando nós sofremos injustamente. É quando nós sofremos por coisas causadas por outras pessoas. Não é procurar isso. Nós fugimos disso. Nós não queremos isso. Mas somos sujeitos a isso. Nisso nós nos tornamos parecidos com o Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Pedro, na sua carta, também na sua primeira carta, no capítulo 2, ele disse: servos, sede submissos aos vossos senhores, não somente aos bons e cordatos, mas também aos perversos, porque isso é grato, que alguém suporte tristezas por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que glória há, se pecando e sendo esbofeteados por isso suportais com paciência. Se entretanto, quando praticais o bem, igualmente sois afligidos e o suportais com paciência, isso é grato a Deus. Porquanto, olha o que ele diz: para isto mesmo fostes chamados, pelo que Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos o exemplo para seguir os seus passos, o qual nenhum pecado cometeu, nem dolo algum se achou na sua boca. Pois ele, quando ele era ultrajado, ele não revidava com ultraje. Quando maltratado, ele não fazia ameaças, mas ele entregava-se àquele que julga retamente. Por isso ele carregou no seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós recebamos a sua justiça. E ele afirma que nós fomos sarados porque Jesus sofreu isso. Por suas chagas nós fomos sarados. E agora então, nós nos tornamos ovelhas dele, ovelhas do nosso bispo, o nosso pastor, o pastor das nossas almas. Por que Jesus fez isso? Além de ser o nosso Salvador, Pedro diz que é para nos deixar um exemplo, para que nós sigamos os seus passos. Então, quando nós sofremos, irmãos, quando nós sofremos injustiças aqui, Pedro diz que isso é grato a Deus, porque isso nos dá a oportunidade de reagirmos como Jesus. Jesus não fazia ameaças. Jesus não revidava, ele entregava-se àquele que julga retamente. Se somos parecidos com Jesus, vamos sofrer os pecados dos outros. Esta é uma realidade para nós durante a nossa peregrinação nesse mundo aqui. O primeiro efeito das aflições na nossa vida, né? É nos mostrar a realidade. Essa é a realidade para a caminhada do povo de Deus nesse mundo aqui. Um segundo efeito, elas revelam os limites que o Senhor as impõe.
Elas revelam os limites que o Senhor as impõe. Veja o que ele diz no versículo 2. Ele diz assim: desde a minha mocidade me angustiaram, todavia não prevaleceram contra mim. Na segunda parte, no versículo 4, ele diz assim: mas o Senhor é justo, cortou as cordas dos ímpios. Ele reconhece que o Senhor agiu com justiça. Isso significa que o Senhor julgou a causa dele. Os seus opositores não prevaleceram. Meus irmãos, o povo de Israel teve muitos adversários. Muitos. Mas nenhum deles pôde destruí-lo. Porque o Senhor nunca permite que os seus filhos sejam injustiçados. Eles sofrem injustiça, mas o Senhor sempre julga a causa deles. O Senhor permite que nós sejamos afligidos. Porque isso nutre em nós a nossa esperança, porque isso nutre em nós a confiança nele, nutre em nós a nossa dependência dele, porém ele sempre vem para exercer justiça aos seus filhos, sempre. Por isso que ele diz aqui, o Senhor é justo e ele cortou a corda deles. O Salmo 23, que é um salmo tão querido, salmo tão amado por todos nós, ele diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, ele me faz repousar em pastos verdejantes, conduz-me às águas tranquilas e refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal nenhum, porque a tua vara e o teu cajado me consolam. Agora, olha o que ele afirma no salmo, ele diz: o Senhor guia-me pelas veredas da justiça. Se é o Senhor que guia os seus servos e ele os guia pelas veredas da justiça, está no caráter de Deus guiar-nos de uma forma justa, conduzir-nos de uma forma que ele nos protege e ele julga a nossa causa. Quando é que um servo do Senhor, que é conduzido por ele, vai sofrer alguma injustiça neste mundo aqui, cujo Senhor não vai tratar? Quando isso vai acontecer? Se ele nos guia pelas veredas da justiça, isso está no caráter dele. É por amor ao seu nome. É pelo que ele é. Ele nos conduz dessa forma. Por isso o salmista diz aqui que o Senhor é justo e cortou as cordas dos ímpios. Sabe o que ele está dizendo aqui? Enquanto eles estavam arando as suas costas, conduzindo o arado por suas costas, o Senhor veio e cortou a corda do arado. E então o arado parou na hora. O Senhor julgou a sua causa. Então sabe o que isso significa? Que o Senhor, ele impõe limite às aflições que nós vamos suportar neste mundo aqui. Elas nunca ultrapassarão o ponto que o Senhor determinou para elas. Isso aqui é uma promessa do Senhor para nós. Lembra o que o apóstolo Paulo escreveu em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13? Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas o Senhor é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Mas junto com a provação, ele vos enviará o livramento para que a possais suportar. Porque ele é fiel. Ele limita aquilo que nós suportamos neste mundo aqui, aquilo que nós somos capazes de suportar neste mundo aqui. Nunca uma aflição vai ultrapassar o limite que o nosso Senhor estabeleceu. Agora, meus irmãos, quem decide o quanto você suporta, não é você. Quem decide o quanto eu suporto, não sou eu. Quem decide o quanto de aflição nós suportamos é o nosso Senhor. É o nosso Deus. O apóstolo Paulo experimentou isso. Em 2 Coríntios ele conta o seu testemunho, Ele é bem pessoal no capítulo 12 de 2 aos Coríntios. E ele diz que ele recebeu uma revelação do Senhor, ele foi levado até o terceiro céu, e ele não sabia dizer se no corpo ou fora do corpo. E ele viu coisas naquela visão que eram coisas que ele não conseguia colocar em palavras, eram inefáveis. E aquela visão que ele teve poderia fazer com que ele se ensoberbecesse. Então, para que ele não se ensoberbecesse por causa daquelas revelações, foi-lhe posto um espinho na carne para o afligir, mensageiro de Satanás, para esbofeteá-lo. E então ele achou que ele poderia determinar o limite daquelas esbofeteadas que ele estava levando. E ele então pediu ao Senhor 3 vezes que o Senhor afastasse dele aquele espinho. E o Senhor Jesus disse: a minha graça te basta. Quem determina o quanto você aguenta não é você. Quem determina o quanto você aguenta
sou eu. Eu decido isso para você. Então a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aí o que o apóstolo Paulo concluiu? Pelo quê? Sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas angústias, nas perseguições, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco é que sou forte. O Senhor nos fortalece por meio das aflições que nós enfrentamos neste mundo aqui. Isso nos fortalece ao ponto de sermos completos em Cristo. Então o salmista, ele reconhece aqui que todas aquelas angústias foram limitadas pelo Senhor. Não ultrapassaram o limite que o Senhor impôs a elas. Não prevaleceram contra ele, porque o Senhor corta a corda dos ímpios. Você se lembra de Jó? Jó, Deus diz que Satanás o tentou contra Jó. E o Senhor permitiu que Satanás então tocasse a vida de Jó, mas limitou. O Senhor disse, poupa-lhe a vida. E por que Jó não morreu com tudo aquilo que aconteceu com ele? Você viu tudo aquilo que aconteceu com Jó? Como é que Jó suportou tudo aquilo? Até a mulher dele disse para ele, era melhor você nem existir. Amaldiçoa a Deus e morre, porque olha a situação que você está. Como Jó suportou tudo aquilo? Porque aquilo foi limitado pelo Senhor. O Senhor disse a Satanás, poupa-lhe a vida. O Salmo 127 vai dizer, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, dormir tarde e comer o pão que penosamente granjeastes, porque aos seus amados ele dá enquanto dorme. Ele está dizendo, se o Senhor não cuidar, não há casa que seja edificada. Se o Senhor não limitar as coisas, não há cidade que permaneça de pé. É Ele que limita, é Ele que faz, é Ele que age. Então, se nós estamos aqui hoje, pensando sobre essas coisas, é porque o Senhor tem limitado as aflições que nós temos enfrentado. Talvez se nós pedíssemos para você contar aqui, certamente você teria alguma situação que você sofreu por causa do pecado de outras pessoas. Angústias que foram causadas a você. Mas isso foi limitado pelo Senhor, porque nós estamos aqui. Se o Senhor não limitasse os ataques que o seu povo sofresse, o seu povo não existiria. Meus irmãos, eu ouso dizer, não haveria um só cristão neste mundo aqui hoje. Nenhum. Não haveria nenhum. Porque este mundo odeia a igreja do Senhor Jesus Cristo de tal forma que se ele pudesse, ele a eliminaria por completo. Cada cristão perderia a sua vida, a igreja seria totalmente extinta, porque há um mal neste mundo aqui que quer tirar a igreja daqui. A igreja é um problema para este mundo aqui, a igreja fiel ao Senhor Jesus Cristo, ela é um problema para este mundo aqui. Na verdade, eu e você não fazemos ideia dos livramentos que o Senhor nos dá. A gente não faz nem ideia. Nós estamos chegando até aqui, vamos continuar caminhando aqui, e é o Senhor que tem nos protegido. Ele tem cortado a corda. Ele tem nos livrado, e a gente não faz nem ideia. Ele tem limitado o mal, limitado as aflições do seu povo. Elas nunca serão maiores do que o seu povo pode suportar. Então você está aqui, nós estamos aqui como salmista, e podemos nos lembrar do passado, podemos nos lembrar de situações que nós suportamos, que nós passamos. Por isso que o Senhor Jesus disse para Pedro, Pedro, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Sabe o que Jesus estava dizendo? Vão tentar matar a minha igreja, mas não vão conseguir. Porque eu vou cuidar dela. Mas pensa na igreja. Vamos pensar um pouquinho na igreja. O que é a igreja do Senhor Jesus Cristo? A igreja do Senhor Jesus Cristo, ela é indefesa nesse mundo aqui. Ela é fraca. E ela nunca vai deixar de existir. Porque o Senhor Jesus prometeu que ela é eterna. Isso aqui é um milagre, irmãos. Como é que pode ainda haver igreja no mundo? Já parou para pensar isso? Como é que pode existir igreja? Num mundo que a odeia, num mundo que não quer a sua presença. Como é que a igreja ainda está aqui? Como é que nós estamos aqui ainda? Irmãos, a igreja, ela é um mistério. Há 2000 anos ela é perseguida. Há 2000 anos ela é atacada. Ela é falha. Ela comete erros.
Seus membros são todos pecadores, falhos. Ela tem problema de relacionamento. É um povo que constantemente precisa se arrepender e perdoar uns aos outros. Eles precisam crescer tanto para chegar ao padrão do seu cabeça, que é Cristo. Via de regra, a igreja não possui bons administradores. Na sua maioria, não possui dinheiro. Muitas vezes cometem erros de planejamento. Muitas vezes nem planejamento se faz. É uma instituição que, na sua maioria, irmãos, ela apenas faz o que sempre fez. Faz culto toda semana. Faz culto. Reúne para fazer culto e adorar o Senhor. Uma instituição absolutamente frágil, fraca, composta por pecadores e que existe há 2000 anos, sendo perseguida e ainda está aqui. Por que é que ela está aqui? Por que é que nós estamos aqui? Porque o Senhor tem limitado o mal contra nós. Ele nunca vai ser maior que as nossas forças. Porque o Senhor corta a corda dos ímpios. O Senhor prometeu e Ele vai cuidar. Uma igreja fraca, num mundo que a odeia, continua existindo. É por isso que ela é comparada a ovelhas. Nós somos ovelhas do seu pasto. Já viu ovelhas? Ovelhas não sabem se defender. Ovelhas, elas não têm noção do perigo. Ovelhas precisam ser tosqueadas porque senão elas morrem. Sabe o que acontece com ovelhas se ela não for tosqueada? Aquela lã vai crescendo, 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 aquilo produz lanolina, que daí impermeabiliza a pele da ovelha, e daí ela morre por algo que ela mesma produziu. Nós somos assim, se o Senhor não cuidar de nós, nós morremos por coisas que nós mesmos produzimos. Não é isso que a Bíblia diz? Enganoso é o coração, desesperadamente corrupto. Jesus diz que é de dentro de nós que vêm os males que podem nos matar. Então nós sofremos o perigo de fora, sofremos o perigo de dentro do nosso coração, e a igreja está aqui. Faz 2000 anos ela ainda está aqui. Porque o Senhor cuida dela. O Senhor limita o mal contra ela. É um milagre a igreja do Senhor existir. Por isso que no Salmo 34, versículo 19, o salmista diz: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. É por isso que a igreja ainda existe. E aí na última parte do Salmo, ele faz uma oração imprecatória. E aqui nós vemos o terceiro efeito das aflições. Elas nos dão a oportunidade de esperar pela vingança do Senhor. Ele faz aqui, na verdade são palavras imprecatórias aqui, que ele diz dos versículos de 5 a 8. Oração imprecatória é uma oração que clama ao Senhor para que ele venha em juízo contra os inimigos do seu povo. É um pedido por vingança mesmo. É um clamor para que Deus viesse contra os inimigos do seu povo. É isso que o salmista está dizendo aqui. Veja o que ele diz no versículo 5. Ele deseja que eles sejam envergonhados e repelidos, porque eles odeiam o Senhor. É uma expressão que quer dizer que eles sejam humilhados e obrigados a voltar para o lugar de onde vieram. Na verdade, se você ler lá em 2 Crônicas, 2 Reis, você tem a história do rei Ezequias e as ameaças que a Síria fazia contra Judá. E o Senhor disse que ia livrar Judá, ia livrar Jerusalém. É nesse contexto, inclusive, que é escrito o Salmo 46. E o Senhor diz que o exército de Senaqueribe, o exército da Síria, não ia lançar sequer uma flecha em Jerusalém. Eles não iam entrar com seu escudo e não iam cavar trincheiras contra Jerusalém. Eles assim, ele vai vir até aqui e daqui ele não vai passar. E daqui eu vou pôr um anzol no seu nariz e vou fazê-lo voltar para o lugar de onde veio. Eu vou proteger essa cidade. Ele não vai lançar uma flecha aqui. E ele vai voltar humilhado para o lugar de onde ele veio. E então, quando o exército da Síria estava às portas de Jerusalém para invadir, o anjo do Senhor veio naquela noite e um anjo do Senhor matou 185 mil homens do exército da Síria. Então Senaqueribe, que era o rei da Síria, voltou envergonhado para sua casa, e quando ele entrou no templo do seu Deus, ali seus 2 filhos o mataram. Porque o Senhor o fez voltar envergonhado para o lugar de onde ele tinha vindo, como o Senhor disse que ia fazer. Vou pôr o meu anzol no seu nariz e ele vai voltar para o lugar de onde ele veio. O salmista evoca isso aqui. Ele diz: sejam envergonhados e repelidos todos os que aborrecem ao Senhor. Ele está desejando isso aqui.
Ele usou como metáfora, assim como ele usou a metáfora do arado, aqui ele usa como metáfora a erva em cima do telhado. Ele diz que eles sejam como aquela erva, que por não ter raiz, seca logo. Erva no Salmo sempre fala de algo de pouca duração, de uma vida curta. Então o salmista pede aqui que eles tenham uma vida curta, como a erva no telhado. Ele pede aqui que eles produzam tão pouco, que não conseguem encher a mão de quem colhe, e se é juntado em feixes, nem os braços de quem está colhendo, os braços do ceifeiro. Então o que ele pede aqui é que seus inimigos, não se assuste não, mas isso aqui é comum nos salmos, em vários salmos imprecatórios. E ele pede aqui que os seus inimigos tenham uma vida curta e improdutiva, que eles não deixem nenhum legado, que eles não deixem memória, que eles sejam de todo esquecidos. No versículo 8, inclusive, ele diz que não haja quem ore por eles, que ninguém interceda por eles, que ninguém os abençoe, que ninguém peça a bênção do Senhor por eles. Isso é um pedido ao Senhor por vingança. Isso parece ser estranho e incoerente com os servos do Senhor, mas há uma consistência disso, há razão para isso na palavra do Senhor. Há várias imprecações, inclusive no Novo Testamento. Aqui não é um desejo de vingança pessoal. Aqui ele não está pedindo para que o Senhor o vingue. Ele diz: Senhor, eles odeiam a ti. Eles são contra o Senhor. Antes de serem contra mim, eles são contra o Senhor. Esta é uma característica da oração imprecatória. Não é porque nós julgamos uma pessoa e nós decidimos como ela deve ser tratada, mas é um pedido a Deus para que Ele haja com a sua justiça, porque a nossa justiça, ela sempre será desproporcional. Isaías nos diz no capítulo 64, versículo 6, que a nossa justiça é como um trapo da imundícia. Nós não sabemos fazer justiça, nós não sabemos aplicar justiça. Tiago, capítulo 1, versículo 20, vai dizer que a nossa ira, ela não produz a justiça de Deus. E geralmente quando nós queremos fazer justiça, nós estamos misturando isso com a nossa ira. Nós estamos irados, nós estamos sendo pessoais e nós muitas vezes queremos fazer justiça, mas a nossa ira não produz a justiça de Deus. Então a nossa justiça, irmãos, ela é como você assistir um filme. Não viu quando você assiste um filme assim? E um filme nas bases mais antigas, os filmes de hoje você assiste, você nem sabe direito quem é o vilão e quem é o mocinho, né? Misturou tudo. Outro dia eu estava assistindo um filme com os meus filhos, eu falei assim, não, eu não suporto isso. Eu não sei quem é o vilão e quem é o mocinho, eu não sei para quem eu torço nesse filme. Mas antigamente os filmes tinham essa base, né? E como eu ainda sou das antigas, então quando a gente assistia aqueles filmes assim, aí tinha um mocinho e o vilão ia fazendo coisas no filme que ia alimentando o seu ódio contra ele, alimentando a sua ira contra ele. E o filme vai ser considerado bom se o seu julgamento foi satisfeito. Se aquilo que você sentiu contra ele, no final o filme satisfez. Se você irou-se contra ele e a sua ira foi satisfeita, então o filme vai ser considerado bom para você. Se o vilão aprontasse muito, mas chegasse no final do filme, acontecesse uma coisinha com ele lá, ele morresse, ele fala, que filme chato, camarada não sofreu nada. Esse filme não foi bom. E eu me lembro, irmãos, quando garoto, eu gostava muito dos filmes do Stallone, do Sylvester Stallone, e o melhor filme dele que eu vi chama-se Condenação Brutal. Porque o vilão fazia tantas coisas que me fez odiá-lo durante o filme todo, e aquele ódio foi crescendo, enquanto eu ia assistindo aquele filme. A minha ira contra aquele vilão foi aumentando. E eu fui estabelecendo na minha mente o que ele merecia. O que é que tinha que acontecer com ele? E eu decidi que ele tinha que ser humilhado na frente dos outros. Ele não podia morrer. Morrer era muito pouco. Ele tinha que ser humilhado. Falei, se esse homem morrer no final do filme, nunca mais eu vou ver um filme do Sylvester Stallone. Ele tinha que ter o que eu decidi que ele merecia. Ele tinha que receber. Ele merecia ser humilhado na presença de todos. E no final do filme foi exatamente isso que aconteceu. Ele não morreu. Ele foi humilhado na presença de todos. E eu falei, o melhor filme do Stallone que eu já assisti. Estou satisfeito. Aí algum tempo depois, mais maduro, conhecendo a palavra do Senhor, e a palavra do Senhor nos diz que quando nós conhecemos a Ele, nós conhecemos a nós mesmos.
Então eu vi o que eu era capaz de fazer se eu fosse entregue a mim mesmo contra os meus inimigos. Eu me vingaria friamente deles. E isso é uma triste realidade para nós. Era uma triste realidade para mim. Então, quando nós vemos um filme, nós deixamos de lado os padrões morais, deixamos de lado até mesmo princípios bíblicos. Ao ver um filme, a gente diz, é só um filme. Esses personagens são fictícios. Eles nem existem de verdade. Então eu posso desejar fazer com eles o que eu bem entender, eu posso satisfazer todos os meus desejos aqui, toda a minha imaginação eu posso satisfazer aqui. Aqui é um lugar neutro, aqui não vai acontecer nem mal e nem bem, é apenas um filme. Mas isso revela a minha justiça. Isso revela quem eu sou, como eu tenho um padrão de justiça caído e julgo as pessoas por meio deste padrão. Não é isso que o salmista está fazendo aqui. Não é isso que ele está pedindo aqui. Ele está pedindo, Senhor, venha ao Senhor com a tua justiça, porque o Senhor sabe fazer, e eu não sei. E eles odeiam o Senhor. Essa é a oração imprecatória nas Escrituras. Pessoas, irmãos, fazem coisas para nós, contra nós, e nós vamos desejar vingança. E por vezes nós ficamos torcendo para que as coisas deem errado para elas. A gente não verbaliza, mas a gente torce. A respeito dos governantes que fazem coisas que nós não concordamos, lá no fundo a gente diz assim, Senhor, bem que aquele avião poderia cair. Olha, Senhor, ele vai fazer uma viagem, vai atravessar o oceano de avião. O que custa para o Senhor derrubar aquele avião? Senhor, ele tem tantas ideias que são contra a tua palavra. Por que o Senhor não age? E Provérbios, irmãos, vai dizer, quando cair o teu inimigo, não te alegres, não se regozije o teu coração quando ele tropeçar, para que o Senhor não veja isso e lhe desagrade e desvie dele a sua ira. Não é isso que o Senhor quer de nós, o Senhor quer que nós deixemos Ele julgar, Ele fazer isso. Então, como ficam as orações imprecatórias para o servo do Senhor Jesus Cristo? Elas são um passo final, irmãos. Nós entendemos que as pessoas devem ter a oportunidade de se arrepender, devem ter a oportunidade de confessar diante do Senhor, que elas se convertam a Cristo. Mas se elas não se convertem, se elas continuam manifestando ódio a Ele, então diz, Senhor, que o Senhor haja com a tua justiça. Davi, escrevendo o Salmo 139, ele diz, olha a oração do homem segundo o coração de Deus, tomar, ó Deus, desse escabo do perverso. Apartai-vos de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra ti, como teus inimigos eles falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem, não abomino os que contra ti se levantam. Veja Davi está dizendo, eles aborrecem o Senhor, eles se levantam contra ti, não os abomino por conta disso, aborreço-os com ódio consumado, para mim são inimigos de fato. Davi orou contra os inimigos do Senhor, aqueles que demonstravam ódio ao Senhor. Então a oração imprecatória é a entrega dessas pessoas nas mãos do Senhor, para que o Senhor faça justiça. E o nosso desejo, irmãos, é que Deus sempre haja com justiça, porque Ele nunca erra. O próprio Senhor Jesus ordenou isso aos seus discípulos. Quando anunciarem o evangelho de uma cidade, se aquela cidade não receber a tua palavra, se não der ouvidos a vocês, quando saírem, sacuda o pó dessa sandália, o pó dessa cidade, das suas sandálias. Não queiram nem levar o pó delas. E Jesus disse, haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para essa cidade. Isso não é imprecatório? O apóstolo Paulo, no final da sua vida, ele disse para Timóteo, Alexandre o latoeiro me causou muitos males, mas eu entreguei ao Senhor, para que ele receba a paga do que ele fez. É uma entrega ao Senhor. Isso não é incoerente com os servos do Senhor Jesus Cristo. Então, as aflições, elas nos permitem, nos dão a oportunidade de não exercer a nossa justiça, mas deixar o Senhor exercer a justiça dele. Então, as aflições nos fazem ver a realidade da vida, as aflições nos fazem ver como o Senhor limita o mal contra nós, e as aflições nos dão a oportunidade de esperar que o Senhor haja com a sua justiça. Amém? Você acredita nisso? Vamos orar? Vamos. Nosso Deus e Pai, nós queremos te agradecer pela tua palavra, Senhor, por esse tempo que nós tivemos aqui, Senhor, refletindo nela. Ó Pai, nós queremos de fato, Senhor, depender de ti. E nós sabemos, ó Pai, que estamos atravessando neste mundo aqui que é contra o Senhor. Estamos peregrinando aqui, Senhor, num mundo que é avesso ao Senhor, que se levanta tudo quanto se chama pelo teu nome. E ó Pai, isso nos impõe dificuldades aqui.
Ó Pai, nos impõe aflições, ó Pai, situações adversas para nós. Ó Pai, mas nós queremos reconhecer, ó Pai, que esta é a realidade que se nos apresenta. E também, Senhor, te agradecer por saber, Senhor, que é uma realidade, mas nunca maior do que qualquer um dos teus servos podem suportar, porque o Senhor as limita, porque o Senhor corta a corda dos ímpios, e nós te agradecemos por isso, ó Pai. Te agradecemos também, Senhor, por perceber, Senhor, que isso nos faz desejar vingança, isso nos faz querer, Senhor, o mal, ó Pai, mas também, Senhor, isso nos dá, Senhor, a oportunidade de esperar pelo Senhor, para que o Senhor haja com a tua justiça, com os teus cuidados pelo teu povo, e é assim que nós queremos viver, Senhor, sempre esperando a tua glória, Senhor, a tua honra, a tua justiça. E nós oramos assim, Senhor, no nome santo de Jesus, nosso Salvador. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe os irmãos. Vamos nos levantar, movimentar um pouquinho. Sei que sexta-feira é um dia difícil, né? A gente vem de longe, a viagem é difícil, cansativa, mas, como eu disse, crente gosta de ouvir a palavra, como acabamos de ouvir, mas também gosta de cantar. Então vamos cantar novamente. E vamos cantar o quê? A palavra. Salmo 19. É um cântico baseado na palavra de Deus. Vamos louvar. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do coração agradem a ti, agradem a ti. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do coração agradem a ti, ó Senhor, minha rocha e redentor, a razão do meu cantar, agradável aos teus olhos quero ser. Todo dia, todo instante, sempre hei de te servir, agradável aos teus olhos quero ser. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do coração agradem a ti, agradem a ti. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do coração agradem a ti, ó Senhor, minha rocha e redentor, a razão do meu cantar, agradável aos teus olhos quero ser. Todo dia, todo instante, sempre hei de te servir, agradável aos teus olhos quero ser. Que as palavras
dos meus lábios e o meditar do coração agradem a ti, agradem a ti. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do coração agradem a ti, ó Senhor.